obesidade é uma condição que exige cuidado contínuo e quando os tratamentos clínicos deixam de trazer resultado, outras alternativas podem entrar em cena. Hoje nós vamos conversar sobre quando a cirurgia bariátrica passa a ser uma opção segura e eficaz. Quem está com a gente aqui no estúdio, já vou sentar para conversar com o médico gastrocirurgião, Dr. João Mendes, especialista em saúde digestiva e emagrecimento. Doutor, muito bem-vindo mais uma vez ao Ver Mais, muito boa tarde. O que define, para a gente começar falando diretamente sobre o assunto, o momento da cirurgia bariátrica? Boa tarde, Fábio. Obrigado. É um prazer estar aqui de novo também contigo, falar sobre esse tema importantíssimo que é a cirurgia bariátrica no contexto da obesidade, que é uma doença hoje que acomete 1,2 bilhões de pessoas no mundo. Desses, 700 milhões são obesos. E aqui em Santa Catarina, um exemplo, a gente tem em torno de 20% de obesidade incidindo dentro da população. Então, quando é que a gente indica para esses pacientes? Quando a gente tem um paciente que tem um excesso de peso, com adiposidade também excessiva, e envolve a avaliação do IMC do paciente, que é o índice de massa corpórea, avaliado pelo peso sobre a sua altura, acima de 30 para obesidade grau 1, acima de 35 para obesidade grau 2, acima de 40 para obesidade grau 3 ou obesidade grave. De obesidade grau 2 e 3, a gente já tem indicação para a bariátrica, principalmente nos pacientes com comorbidades. Tá? Mas não se limita a isso, a gente também avalia circunferência abdominal, taxa de adiposidade que esse paciente tem. Então, é um mix de coisas que a gente avalia para indicar esse tratamento para o paciente. Essa indicação funciona para pacientes que são tratados pelo plano de saúde particular e pelo SUS também? É a mesma avaliação, o mesmo índice, digamos assim? Exato. O índice de massa corpórea, hoje, ele é usado friamente para indicação da cirurgia bariátrica. A gente tem indicação ao redor do mundo já outras avaliações, como eu te disse anteriormente, para indicar a cirurgia. Mas dentro do rol de procedimentos da ANS para o plano de saúde ou no SUS, a gente divide para os pacientes com IMC acima de 35 com comorbidades, ou seja, pressão alta, diabetes, apneia do sono, entre outras, e acima de 40, o peso puro ou associado a comorbidades. Isso para os planos e também para o Sistema Único de Saúde. Antes da bariátrica, o que é indicado, né? Não sei se a gente pode dizer que a bariátrica é o último caso, né? Claro que tem paciente para paciente, mas antes, quais são as etapas, né? Até dizer, não deu certo, vamos para a bariátrica. Como é que funciona? A obesidade é uma doença muito complexa, então hoje a gente tem entendido cada vez mais sobre essa complexidade e crônica, ou seja, ao longo da vida, assim como hipertensão, diabetes, o paciente vai tratar ao longo da vida. Através de uma avaliação clínica bem individualizada e determinando qual é o grau de complicação desse paciente, se ele tem uma obesidade pré-clínica ou se ele tem uma obesidade clínica já com acometimento orgânico e incapacidade de atividades, esse paciente tem indicação da cirurgia bariátrica que ele vai ter mais resultados, pois é a melhor forma de perda de peso, chegando a valores de 30% a 35% do peso corpóreo em 6 meses a 1 ano, e mais sustentáveis do que uso de medicamentos como a gente tem hoje em dia. As terapias elas se conversam, elas não são únicas, então a gente tem que analisar cada caso e indicar especificamente para esses pacientes conforme for avaliado o caso. E como que é o pré, né? O que se faz antes, né, além de exames? Como é que é esse caminho até chegar o dia da cirurgia? O paciente ele chega no nosso consultório e é avaliado, acolhido pela equipe, avaliado conforme como está a sua saúde. A gente faz exames laboratoriais, exames endoscópicos, ultrassonografia para ver infiltração gordurosa no fígado e a gente tem uma foto da saúde desse paciente. A partir daí a gente estratifica a gravidade da obesidade dele e determina qual o tratamento. Será um tratamento cirúrgico devido ao seu posicionamento com a obesidade. A gente já inicia encaminhamentos para a equipe multidisciplinar, nutricionistas, psicólogos, médicos endocrinologistas ou clínicos gerais que atuam na obesidade também. E esse paciente vai ser avaliado por toda essa equipe para formar um pré-tratamento. Ele tem que ir para a cirurgia já sabendo que nutricionalmente, com hábitos e com o cuidado da saúde dele tem que ser diferente, porque a cirurgia em si não faz nada. Ela é apenas uma parte do componente do tratamento da obesidade. É bem isso que eu ia falar então. O paciente tem que ter esse compromisso então do antes e do depois, né? Com certeza. A cirurgia ela é apenas uma peça no processo de emagrecimento. Assim como a gente tem hoje as canetas emagrecedoras, todas essas condições, sem o acompanhamento médico elas não funcionam. O paciente que faz a cirurgia, ele precisa de um acompanhamento prolongado ao longo de 1 a 2 anos no mínimo com toda essa equipe para ele ajustar hábitos alimentares, para ele ajustar
a nova conformação da arquitetura intestinal que ele tem e entender como será a vida, que ao longo dos meses a vida dele vai voltar ao normal, só que agora sem aquele excesso de peso que ele tinha. O que não é mágica, a gente já sabe, né? Mas a gente pode dizer que ela é definitiva ou não? A pessoa pode voltar a engordar se não tomar todos esses cuidados, ter esse acompanhamento? Como eu disse, a obesidade é complexa e crônica, então há sim reganho de peso em alguns casos, principalmente para os pacientes que não seguem esses protocolos de tratamento com a equipe multidisciplinar ou cuidando da sua saúde com mudança de hábitos alimentares e atividade física associada. Sim, esses pacientes podem reganhar e é aí que vem o papel das outras terapias. Hoje os medicamentos, muito se questionou o fim da cirurgia com a chegada dos medicamentos, eu não vejo assim. Eu vejo a chegada de uma nova era em que essas terapias estarão sinérgicas no tratamento da obesidade. Então, esses pacientes que reganharão peso no futuro devido à perda desse alinhamento que ele teve no tratamento, a gente pode resgatá-lo com canetas emagrecedoras ou com outras terapias, até mesmo endoscópicas, para poder trazê-lo de volta à linha, porque a obesidade é igual à comorbidade. Então, esse paciente tem que fugir da linha da obesidade. A gente ouve algumas pessoas falando que tem alguns sintomas que ficam depois da cirurgia. Quais são os mais comuns e tem a ver com algum descuido ou é certo que todos terão esse tipo alguma consequência, né, da cirurgia? Sim, a cirurgia bariátrica, cada corpo responde de uma determinada maneira. A gente tem coisas específicas que o paciente vai ter que atentar. Por exemplo, o estômago do paciente na cirurgia do tipo bypass é reduzido para o tamanho de média de 50 ml e a gente faz um desvio desse trânsito. Então ele tem um estômago muito menor, ou seja, um reservatório menor, e ele vai ter que se reeducar na maneira de se alimentar. Além disso, no bypass existe esse trânsito mais alterado do posicionamento das alças do intestino. E o paciente que tem ingesta de alimentos com excesso glicêmico, doces, essas coisas, pode ter uma síndrome chamada de dumping, que é a chegada desse doce muito rápido no intestino. E o paciente tem sintomas devido a isso. Então ele tem que entender como é que está essa arquitetura, como é que está o organismo dele após a cirurgia e a gente controla bem os sintomas. Todos esses sintomas que a gente observa são controlados mediante um acompanhamento médico e uma boa relação com o médico que te operou e com toda a equipe que está cuidando de você. Doutor, você já citou que fala-se que as canetas podem substituir a bariátrica. Tem comparações, inclusive, né? O uso de uma delas pode corresponder, durante não sei quanto tempo, pode corresponder a uma bariátrica. Faz sentido isso, né? Qual é essa relação? Alguém pode emagrecer tudo isso que seria numa cirurgia fazendo uso das canetas emagrecedoras ou de algum tipo delas? As canetas são muito boas, tá? Então a gente nunca esteve numa era tão boa para o tratamento da obesidade devido à chegada desses medicamentos. Mas não é a substituição da cirurgia. O que a gente observa é que os resultados para os pacientes com obesidade grave ou com comorbidades severas, como diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares, os resultados nos trabalhos são mais pobres. Giram em torno de 10% a 13% ao longo de uso por um ano desses medicamentos. Então a cirurgia bariátrica ainda tem um grande papel nesse perfil populacional. Além do mais, a gente observa, inclusive ontem saiu um estudo importante, SURMOUNT-4, que demonstrou que 85% dos pacientes que interromperam o uso da medicação reganharam de 25% ou mais do peso perdido. E assim perderam os benefícios também nas doenças que eles tinham. Então o tratamento com as canetas deve ser ao longo prazo e prolongado. Então eu não vejo que um vai substituir o outro ou que há uma melhor opção. Eles são alocados de acordo com o perfil de cada paciente e em certas situações nós iremos ter que realocar essas opções terapêuticas para cada um dos nossos pacientes. Você é gastrocirurgião, né? Eu sou cirurgião do aparelho digestivo, né? Trabalho principalmente com a parte de cirurgia bariátrica e saúde digestiva. E aí que momento a gente deve procurar a cirurgia? Ou a gente pode procurar um médico, quando a gente, né, a pessoa que acha, não sabe se exatamente está na obesidade, não está na obesidade, procura um gastro, um médico da família, qual a tua orientação? Eu acho que a gente sempre entende o nosso corpo, né? E a gente observa que a obesidade, ela acompanha o paciente ao longo do tempo. Então, aquela luta com a balança, aquele paciente que tem problema com o peso, que vê que tem alguns prejuízos devido a isso, deve buscar auxílio, seja do médico clínico ou do médico cirurgião, para ser avaliado e determinar qual é a condição que ele tem. Se for a opção, a gente vai indicar a cirurgia bariátrica e prepará-lo com segurança para isso. Dr. João Mendes, muito obrigada pela participação conosco. Bom final de semana e volte outras vezes para a gente... Esse assunto é muito importante, né? A obesidade é uma doença. Eu que te agradeço, Fábio. Até a próxima. Estarei sim.